Tudo bem, pessoal? Hoje o comentário sobre Vai e Veja, dirigido por Ellen Klimov, um dos maiores filmes de guerra de todos os tempos. É uma produção soviética de 1985 que foi resgatada inicialmente pelos acadêmicos e críticos 2 décadas atrás e que finalmente vem recebendo o devido destaque no Ocidente. Nos últimos anos tivemos várias edições comemorativas lançadas em DVD e Blu-ray também. Por exemplo, eu assisti esse filme novamente ontem e eu pensei, não, eu vou trazer um vídeo para o canal para recomendar também. Tenho certeza que muita gente sequer ouviu falar desse longa. Então a proposta é inicialmente uma rápida passagem pelo pano de fundo, pela contextualização em torno de Vai e Veja, para depois uma discussão sobre o filme, certo? É interessante notar que Vai e Veja, de certa forma, foi uma produção inesperada. O diretor, Ellen Klimov, não tinha experiência com o gênero de guerra, muito pelo contrário. Ele trabalhava em comédia, seja no cinema, seja na televisão soviética. Ele era casado com a Larissa Sheptiko, que era uma diretora com uma enorme reputação junto à indústria cinematográfica da União Soviética, que infelizmente morreu em um trágico acidente de carro em 1979, com apenas 41 anos de idade. E ali, naquele período, ela já vinha se destacando e já vinha se consolidando como um dos maiores nomes da direção no seu país. Então, quando o Klimov ele perde a sua esposa, ele passa por um período de profunda depressão e ele começa a analisar a sua própria carreira. Ele começa a analisar seus filmes. Então, o Klimov, mais tarde, ele lembra que ele tinha 3 razões para filmar Vai e Veja, para rodar um filme de guerra na União Soviética. Primeira razão, sua própria experiência. O Klimov ele viveu a Batalha de Stalingrado. Ele tinha 10 anos naquele período. As vagas memórias que ele tinha, fome, do medo de morte, do medo de perder seus familiares. A partir disso, 2 razões costuradas. Primeira, em torno da memória. Registrar um filme seria muito importante para as gerações futuras, seria muito importante também como um testemunho, a questão pessoal do diretor, a questão da própria vivência dele. E por fim, seria uma prova para o próprio Ellen Klimov que ele conseguiria fazer algo diferente. Ele foi muito criticado na década de 70 pelos soviéticos por ficar na comédia. A comédia era vista como uma zona de conforto. Então ele sai desse campo da comédia, ele finaliza inicialmente um filme da sua esposa, ele tem um drama muito prestigiado, que é Agonia, e a partir do final de Agonia, que estreou em 1981 nos cinemas soviéticos, ele se dedica 100% a esse projeto. Ele teve a ideia de rodar um filme de guerra, na verdade, ainda na metade da década de 1970. Qual era o problema? O problema é que a Goskino, que fazia a liberação de verbas, ela não aceitou o projeto inicial de Vai e Veja, e já comento mais sobre, porque não se encaixava com o padrão fílmico da União Soviética. E aqui eu quero lembrar uma coisa que o estudante de cinema tem que sempre levar em conta. Quando você analisa um filme, você tem que sempre prestar atenção no contexto de produção. E o contexto de produção de Vai e Veja é muito específico. De 1930 a 1980, a União Soviética tinha controle absoluto do que era produzido, do que não deveria ser produzido, o que deveria ser censurado, o que deveria ser modificado. Os diretores eles tinham que se adaptar a essa dinâmica. Por exemplo, o Dziga Vertov, um grande realizador soviético, considerado por muitos um dos pais do documentarismo, teve uma influência muito importante na década de 20, na União Soviética, e depois não tinha mais espaço, porque ele não aceitava essa adaptação. Ele queria manter a sua liberdade criativa. Isso não era garantido na União Soviética. O Ellen Klimov, de certa forma, quando ele envia um projeto de um filme de guerra com uma temática hiperrealista, bom, isso não era de agrado da Goskino, não era de agrado da censura. No entanto, a partir da chegada do Yuri Andropov, em 1982, começa já uma pequena reforma, uma pequena flexibilização dentro da Goskino, dentro da estrutura do cinema soviético. É mais fácil captar fundos, a liberdade criativa é maior. Essas reformas são ampliadas com Konstantin Chernenko e depois, claro, com o Gorbachev. Vai e Veja contou com a parceria do Ellen Klimov, diretor, com o roteirista Ales Adamovich, para escrever uma história em torno da ocupação da Bielorrússia pela Alemanha. O título original
curiosamente, seria Mate Hitler, mas no sentido de eliminar qualquer tipo de simpatia que uma pessoa pudesse ter pelo ditador. No entanto, como era um título polêmico, pesado, que poderia não fazer jus ao filme, a censura soviética não permitiu esse título. Então o diretor foi na Bíblia e trouxe o título Vai e Veja. Analisando a produção, temos aqui uma introdução memorável. Logo após os créditos obrigatórios da União Soviética, nós temos 2 jovens garotos que procuram armamentos em uma zona de batalha. Um idoso até tenta alertar para que eles não façam isso, porque pode prejudicar aquela comunidade local. Essa cena tem um peso muito especial, porque depois ela é utilizada como recurso de roteiro para acentuar o drama. Um desses jovens é o Fliora, interpretado pelo Alexei Kravchenko, que acha um rifle semiautomático SVT-40. Logo após, eles já são avistados por um Focke-Wulf 149, um avião de reconhecimento da Alemanha naquele período. E a partir dali, você tem uma montagem extraordinária que marca o título inicial com discursos e também com o som do hino da Alemanha. A importância da sonoridade em Vai e Veja, de efeitos específicos, é incrível para acentuar a tensão. Vou dar um exemplo. A marca do som do avião de reconhecimento acompanha o espectador durante boa parte do filme. Tradicionalmente, um longa de guerra acentuaria sua tensão a partir dos tiros, a partir das bombas. Aqui não. Aqui, apenas com a aproximação desse avião de reconhecimento, você já tem uma carga muito forte. Eu me lembro de assistir Vai e Veja pela primeira vez e ficar muito nervoso apenas com essas passagens iniciais, porque quando você tem em conta o contexto, primeiro do ano 1943, Segunda Guerra Mundial, última tentativa de avanço da Alemanha contra os soviéticos, você sabe que não existe tolerância ali. Então essa é a marca inicial que o diretor quer avançar para o espectador. O Roger Ebert, ao analisar Vai e Veja, ele tem uma frase que eu considero marcante, que eu considero perfeita. Na realidade, durante o filme, os vivos invejam os mortos. É exatamente nesse tom que o diretor faz toda a construção, especialmente nos 50 minutos finais, que os 50 minutos finais têm uma tensão muito forte, tem uma grande carga emocional e realmente emocionam. Logo após encontrar o rifle semiautomático, Fliora ele é alistado pelos partisans soviéticos e ele deixa sua mãe e as suas 2 irmãs sozinhas em casa. Em algumas passagens, o diretor resgata o senso de coletividade da União Soviética, como na tomada da foto dos partisans, por exemplo. Fliora, no fim das contas, sonhava ser um herói soviético. No começo do filme, por exemplo, ele tem sempre uma expressão de entusiasmo no seu rosto. Ele fica feliz ao imaginar a possibilidade de ser um herói da pátria-mãe. Só que antes de partir com os partisans para a missão, o Fliora ele é deixado para trás. E muito chateado, quando ele entra na floresta, ele encontra a Glasha, que também passa a ser alvo de interesse do filme por pelo menos 30 minutos. A relação entre esses dois é construída de forma excepcional. Você tem grandes experimentos técnicos a partir dali, um trabalho primoroso de closes, de montagem. E no primeiro diálogo entre esses dois, pela primeira vez o filme também transita no hiperrealismo. Será mesmo que aquilo que você está vendo é real? Seu consciente está fazendo a leitura certa daquela cena? O elo desses dois ele é acentuado na floresta com a constante ameaça alemã. Se o Fliora não pode se provar junto aos partisans, pelo menos ele tem a chance de defender a moça. Com 1/3 de rodagem do filme, a carga de tensão já está no topo. Quando eu assisti ontem de novo para fazer essa crítica aqui para o canal, eu me peguei um momento de distração roendo as unhas. Eu já sabia o encaminhamento do filme, já sabia o que ia acontecer, só que eu ficava pensando quantas e quantas pessoas passaram por aqueles horrores, quantas pessoas vivenciaram aquele drama que no filme é encaminhado a partir do ponto de vista do Fliora. E aí você pode deslocar essa análise seja na Segunda Guerra Mundial ou seja para qualquer outro conflito. No campo técnico de Vai e Veja, também existe uma ruptura com o padrão de produção da União Soviética. Até a década de 1920 era muito comum ver experimentos na tela.
A partir do momento em que existe um encaminhamento do rumo da indústria cinematográfica da União Soviética, esses experimentos ficam de lado. E o Klimov resgata isso seja no trabalho com o som, seja com a montagem, ou seja com a própria fotografia. Uma das minhas tomadas favoritas de Vai e Veja é essa tomada em primeira pessoa. E como essa tomada em primeira pessoa tem um significado especial para o filme. Com cerca de 1h30 de rodagem, quando você já tem um contexto armado, um elo entre dois personagens bem construído, você toma conta dos primeiros crimes de guerra e das primeiras violações dos direitos humanos cometidas pelos alemães naquela região. Nesse meio tempo, Fliora tenta participar de missões com os partisans, e enquanto seus colegas morrem, ele conta com a ajuda de um trabalhador local para não ser capturado pelos alemães. A análise da expressão facial do Fliora é interessantíssima para a construção proposta pelo diretor. O Fliora, ele é posicionado no filme como uma testemunha dos crimes cometidos. E quando você resgata aquela expressão inicial de entusiasmo e coloca lado a lado com a expressão dele no final do filme, você nota a diferença. O pavor tomou conta do menino. Eu considero aquela frase do Roger Ebert extraordinária, de que os vivos invejam os mortos, a partir do momento que você lembra da mais icônica cena de Vai e Veja, a cena que é usada para o marketing, a cena que foi amplamente usada também na distribuição inicial desse longa na União Soviética. Você tem uma mensagem, então, em Vai e Veja, contra a guerra muito forte. Claro, como um registro de memória também da Segunda Guerra Mundial, afinal de contas, esse caso é um caso real. Com um vilarejo inteiro dizimado e com Fliora como testemunha, nos minutos finais ainda existe espaço para uma pequena vingança, quando 11 oficiais alemães e colaboradores são capturados e mortos pelos partisans. E aí nos encaminhamos para a conclusão, com Fliora de fato se tornando um partisan soviético e com uma cena final que justificaria totalmente a visão original do diretor de colocar o título do filme de Mate Hitler. Repito, esse longa foi lançado na União Soviética em 1985 e ele marca de fato uma ruptura no cinema. O trabalho desse tipo de mediação de crimes de guerra era feito pelos documentaristas, era feito também pelos livros didáticos. Durante décadas, o cinema soviético rejeitou o experimentalismo que você vê em Vai e Veja, rejeitou, por exemplo, o uso de atores não profissionais. Então estamos tratando aqui de um filme especial. Depois de Vai e Veja, o Klimov nunca mais dirigiu um filme, dizia que não tinha mais vontade de fazer. Encerrou a sua carreira com uma obra-prima. Quantos diretores podem falar isso, né? O Klimov faleceu em 2013 e teve oportunidade, pelo menos, de acompanhar o começo do grande interesse do público ocidental por Vai e Veja, inicialmente com discussões na área acadêmica, na crítica, e depois com a expansão para o público, como eu falei, com versões especiais em Blu-ray, DVD. Então seria essa análise de hoje. Vai e Veja é um dos meus filmes favoritos de guerra de todos os tempos, e me dou por satisfeito se pelo menos uma pessoa assistir a essa grande produção por conta desse vídeo. Vai e Veja, sem dúvida alguma, é um filme nota 10. Certo? Seria esse o comentário de hoje. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!